Bom, eu me chamo Jorge. Eu vou iniciar aqui falando sobre o artigo que nossos colegas, juntamente comigo, nós fizemos, referente à disciplina de resolução de problemas nas aulas. Eu vou falar sobre o resumo do conteúdo e meus colegas, resumo e introdução, os meus colegas vão dar continuidade. Então vamos lá. Esse resumo procura mostrar a metodologia através da resolução de problemas que pode ser trabalhada sem grandes rupturas do trabalho docente dos professores que ensinam matemática. Entretanto, para que isso aconteça, os professores devem, em primeiro momento, analisar e discutir suas concepções e seus conhecimentos sobre a educação, conhecimento matemático, ensino, aprendizagem, avaliação, entre outros elementos presentes no trabalho docente para verificar se há consistência diante das perspectivas de ensinar e de aprender matemática. Assim como as concepções e conhecimentos coerentes à metodologia da resolução de problemas, ou seja, a metodologia é um ponto que a gente vai trabalhar, nossos colegas vão falar nas atividades mais abaixo sobre isso, as metodologias importantíssimas para a fixação do conteúdo. Os professores podem enfrentar com sucesso utilizando a resolução de problemas não como uma metodologia, mas também como uma filosofia de ensino. Outro ponto também é que a experiência do professor ajudará na reflexão, assim como ideias de especialistas que tratam esse mesmo assunto. Aqui na introdução, esse trabalho procura apresentar a metodologia de ensino através da resolução de problemas como um caminho promissor para trabalhos diferenciados nas aulas de matemática. Ou seja, a ênfase principal é procurar apresentar métodos para poder fixar conteúdos referentes à matemática, sendo que, da forma com que é feita essas questões, auxiliarão na internalização do conteúdo pelos alunos. O artigo tem como objetivo apresentar resultados de pesquisas feitas no site da OBMEC, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Nela, extraímos duas questões, sendo uma com conteúdo de PA, projeção aritmética, e outra de porcentagem. A OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, com apoio da Secretaria Brasileira de Matemática, SBN, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. Aí, as questões escolhidas são de nível 2, da prova aplicada em 2019. A primeira questão escolhida apresenta uma abordagem de conteúdo de PA, na questão 4 da prova. E a segunda questão é de porcentagem, na questão 7 da prova. Expressa uma quantidade de argumentos e descontos de preço de algumas mercadorias. Em geral, foi extraído duas questões e nelas serão discutidas as formas de resolução, assim como metodologias específicas que auxiliarão os alunos quando precisarem ter esse conteúdo na resolução das atividades. Então, a ideia principal que vai ser trabalhada é justamente isso: métodos de resolução dos problemas referentes às atividades de matemática. O resumo do referencial teórico, certo? E também vou fazer algumas observações sobre as questões que foram escolhidas da OBMEP de 2019, certo? O material do referencial teórico ele é baseado no próprio livro da disciplina, né, do professor Francisco Regis Vieira Alves. Eu fiz algumas observações, destaquei uns pontos para falar da disciplina, que nesse livro o professor dá muita ênfase nas observações dos erros que existem nos livros didáticos, mas só como. Inclusive eu queria até aproveitar, porque nos próprios slides tem algumas classificações e eu classifiquei aqui o problema sobre o qual eu vou falar, que é o problema 4
do nível 2 da UBMAP. Inclusive a gente soluciona ele de duas formas, né? Uma para progressão aritmética, deixa eu colocar aqui no vídeo. Dá para resolver por progressão aritmética, e da outra forma, de uma maneira bem intuitiva, você pode observar que é como se fosse usando progressão aritmética também, só que você não precisa ter conhecimento da teoria de progressão aritmética para realizar esses passos lógicos que eu vou demonstrar aqui. A diferença fica só uma diferença de formalismo. Vou mais coisa aqui. Vamos lá. Pronto. Resolução comentário dos problemas. Esse problema aqui, ó, ele é bem fácil, ele é do nível 2, né? Dá para você ver que dá para aplicar PA, porque se você pegar a primeira figura, vamos lá, vamos ler. Observe a sequência de figuras abaixo, todas elas com forma da letra Y. Seguindo esse padrão, quantas bolinhas vai ter a 15ª figura? Se você ver aqui, eu posso pegar cada figura dessa e transformar no número, né? Ficaria 5. Aqui, ó, tem a mesma figura 5, mais 3, né? Aumenta só em cada ponta. Dá 8. Aí ficaria 5, 8 e 11, né? Que aqui aumenta mais 3. Seguindo essa ordem, intuitivamente, eu vou saber que a 15ª figura vai ter a quantidade de bolinha da primeira, que é 5, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Quantas vezes? Então são 14 vezes 3 mais 5. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Vou fazer 3 vezes 14. Dá 42. Mais 5. Pronto, agora deu certo. 47. Deu pra ver, e você pode fazer no papel, né? Também. Agora eu vou mostrar se a gente fosse aplicar a teoria de progressão aritmética. Vem aqui já. Pronto. Inclusive está bem resumido. Está faltando o quê? Falta ele dizer aqui quem é o A1, o A2, o A3. Cada figura dessa é um termo da progressão aritmética. Então ele pulou alguns passos aqui nessa solução, que seria dizer quem é o A1. O A1 é 5, né? A figura 1 tem 5 bolinhas, então o A1 é 5. O A2 vai ser 5 mais 3, 8. O A3 vai ser 8 mais 3, 11. E assim por diante. Mas já basta colocar essas três para a gente saber que é uma PA, identificar e aplicar a fórmula, que seria AN igual a 5 mais 3, que multiplica N menos 1, e dá igual a 3N mais 2. Aí já seria o termo geral. Se eu quisesse calcular o A15, que é a resposta procurada para o problema, eu colocaria o número 15 aqui no lugar do N e ficaria 3 vezes 6, 45, mais 2. Olá, Fernando Araújo. Nós iremos resolver duas questões da UBMAP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Observe a sequência de figuras abaixo, todas elas com forma da letra Y. Seguindo este padrão, quantas bolinhas terá a 15ª figura, né? Então observe que as figuras 1, 2 e 3 da questão 4 estão em forma de Y. Logo as próximas também serão em forma de Y. Então vamos lá, contando as bolinhas, né? Nós temos aqui uma PA, a gente descobriu uma progressão aritmética. Então nós temos aí a primeira solução, tá? Então nós temos a fórmula do termo geral, a índice N igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. O A15 é o que nós estamos querendo. Então o A1 é 5, né? Que é o primeiro termo. Seria 15 menos 1. Como nós estamos seguindo um padrão que vai de 3 em 3, logo a razão é 3. Então a 15 seria 5 mais 14 vezes 3. 5 mais 42 dá 47, item B. Então nós temos uma segunda solução. Como é que seria essa segunda solução? Veja que a questão fala em padrão, né? Então é só seguir o padrão, ó. Tem aqui a palavra padrão, ó. Então 5, 8, 11. Então vai de 3 em 3, 14, 17 e 20.
23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47. Então também item B, né? Logo nós temos também a questão de número 7, né? Como é que seria essa questão 7? Uma loja de roupas ofereceu um desconto de 10% em uma camiseta, mas não conseguiu vendê-la. Na semana seguinte, aplicou um desconto de 20% sobre um novo preço. E a camiseta foi vendida por R$36. Qual era o preço original, né, da camiseta? Olha, nós temos que criar uns dados sobre a questão, muito importante, tá certo? Então nós temos aí os dados, seria quem? O primeiro desconto é 10%, o segundo desconto 20%. E a gente tem que saber que a camiseta foi vendida por R$36, né? Então aí, nós temos aí a primeira solução, nós vamos criar uma equação, tá? Então aqui, mais uma vez, um esquema para ajudar a gente, certo? Então vamos criar uma equação. Então aí nós temos, o X é o preço atual da camiseta, 0,1 é 10%, né? Que é 10 sobre 100 dá 0,1 do preço, né? Com 10% de desconto. 0,18 é 20% em relação aos 10%. Ok? Então, nesse caso aí, a gente vai igualar, né, essa equação ao preço final de R$36, né? Então, mais uma vez, né, os nossos esquemas aqui para facilitar, né? O vídeo não ser muito longo. Igualaremos essa equação ao preço final de R$36, portanto, nós temos x menos 0,1, que é menos 10%, menos 20%, igual a 36. Resolvendo matematicamente, nós temos 50, logo R$50, né? Como é que ficaria aí, no caso, uma segunda solução? Então, lembrando os dados, né? Os dados da questão também vai servir para a segunda solução. Façamos uma camiseta qualquer, no valor de R$100, né? Agora aplicaremos os descontos, né? Então, nós temos aí o primeiro desconto, né? Se nós tivermos aí uma camiseta no valor de R$100, então nós temos 100 menos 10%, de 100 daria 90. O segundo desconto seria em relação ao preço de 90. 90 menos 20% de 90 daria R$72. Isso equivale, né, a dizer que o cliente pagará somente 72% do preço original da peça de roupa, né? Então, voltando ao problema, né, 100% é x do preço original, 72% 36, né? Então, quando nós aplicarmos essa equação matemática aqui, mais uma vez, né, produto dos meios pelos extremos, encontraremos R$50 e item E. Considerações finais. Sabemos que ensinar matemática não é fácil. Então, nós podemos dizer que, diante da pesquisa feita no site da UBMEP, reafirma-se a importância de ensinar de forma construtiva e prazerosa. E ainda acreditamos que o aluno necessita resolver problemas de matemática e, ao mesmo tempo em que o professor pode transformar também a sua prática pedagógica. A nossa pesquisa teve como objetivo principal o estudo de dois problemas, que foram progressão aritmética e porcentagem.